E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo sobre a partida de hoje de São Paulo contra a Inter de Limeira aqui em Brasília e a provável escalação do tricolor e a grande dúvida, Rian Francisco ou Ferreirinha, quem começa de titular? Quero que você deixe aí a sua opinião, quem pra você deve ser titular na partida de hoje. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo a meta de 20 mil inscritos, se inscreva, deixa seu like. Tem muito conteúdo aqui no canal. A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários. A gente vai falar muito do Rian Francisco e dessa partida de hoje. Cresce, traz, deixa aí na descrição. Sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. É o que a gente estava falando das diferenças pro Corinthians. Né? O estádio de São Paulo, que era mais cheio do que o do Corinthians, levava mais gente, já não é mais. A questão... Então, o São Paulo está fragmentado. Né? A coesão, torcida, time, esse ano a gente não vê. Não vê até agora. A não ser no clássico com o Corinthians, torcida única, quase 50, quase 60 mil. Antes, acho que esse jogo dá para a gente dividir bastante antes da expulsão do Juninho Capixaba, na última bola do primeiro tempo, e depois. O antes, que é o time reserva do São Paulo, fica muito claro a fragilidade do time reserva do São Paulo. É aquela coisa que a gente falou da temporada. São Paulo, saem 18, entram 4. Time titular, com o Oscar, com os laterais, melhora. Mais criativo, proporciona mais chances. Tem a questão defensiva que piora, digamos assim, mas me parece que é compensatório você ter o Oscar e ter uma situação dessa. Mas o elenco piora. Isso é palpável, né? Muito palpável. Né? Então, a ponto de o jogo contra o Bragantino, o meia, o Matheus Alves, ser o cara que subiu da copinha, mais ou menos como o Palmeiras faz quando coloca os reservas, mais ou menos. Você pega o banco do São Paulo, o banco do Palmeiras, tem um monte de moleque. A gente vai chegar nos moleques. O time reserva, que já tinha jogado contra a Portuguesa em outras situações, é muito frágil. E tem uma outra situação. O goleiro do São Paulo reserva, o Jandrei, ele já, em diversas situações, mostrou uma insegurança e acho que ele comprometeu decisivamente o time também em Bragança, ao falhar no gol e em outras bolas. Por que eu pego o Jandrei? Porque o Corinthians jogou também com o time reserva, por exemplo, em Novo Horizonte, e o goleiro titular salvou o Corinthians em Novo Horizonte. Isso faz diferença na hora H, né? Quando você coloca um time reserva, muitos times colocam o goleiro titular, para ganhar ritmo e tal. O Rafael tá uma penador, não bateu o tiro de meta contra o Mirassol. Mas o Jandrei foi muito mal. E o time reserva foi muito mal. A segunda parte, acho que é isso que pega para o torcedor, com um jogador a mais, o clamor pelo Rian Francisco aconteceu o segundo tempo que aconteceu. Então, não entra o Rian Francisco, entram vários titulares, mais ou menos. O Mancini falando do segundo tempo Palmeiras e Água Santa é idêntico ao Bragantino e São Paulo. Os titulares entram, putz, mas por que eu agora? Agora? Não, joguei na quinta-feira. Os titulares foram piores que os reservas, igual o Palmeiras contra o Água Santa. Calera entrou mal, Luciano entrou mal, também pela falta de mobilização. E o Rian não entrou. E aí, acho que o Zubeldia calculou bem mal, ainda mais depois do barulho da vitória sobre o Mirassol. E não entrou o moleque, o time perdeu, não chutou uma bola no gol, e o time titular contra a Inter. E aí, talvez com uma situação nova, que é como é que é o time titular sem o Luciano, que era um dos pontos. O Luciano está suspenso, é o segundo atacante ao lado do Calleri, ao lado do André, na posição do Luciano. Que o Luciano não joga. Não estou falando que o Rian vai começar jogando. Mas, sem o Luciano, ele pode entrar também, dependendo do jogo. Né? Então, essa leitura que está deixando a grande incógnita da utilização ou não da base, que é uma situação que vem se prolongando no São Paulo, sobretudo em relação ao Zubeldia, que pegou depois do jogo de Bragança. Ainda mais com a evidência da fragilidade do time reserva. Olha, Vessa, confesso que para mim é muito difícil de compreender esse tipo de coisa, porque não estamos falando de um treinador que é um cara burro.
O Zubeldia não é uma figura burra. Não é um cara que não enxerga as coisas e tal, né? Esse jogo, todo mundo, é um senso comum que poderia ter colocado os jogadores da base. E eu até falei isso, vou repetir. Se o São Paulo perde de 2-0 com os moleques da base, ia ser menos danoso do que perder de 1-0 sem os caras da base. Porque ele estaria absolvido. Pô, pusemos os caras da base, tira o peso do jogo. Mesma coisa que aquele jogo contra o Juventude lá na última rodada do ano passado. Em vez de o jogo não vale absolutamente nada. Usa os moleques da base. Ele não usou. Tomou uma cacetada e carregou um clima ruim para o ano seguinte. E agora repete. O seu espanto é daquela coisa que quando a pessoa não quer fazer o óbvio, né? Até para se preservar. O que mais me chama a atenção nessas coisas é que o cara não se preserva. Ele não pensa nele, porque pensar nele seria fazer isso. O Massini foi para as férias agora, foi para a praia. Se ele não passasse o protetor, qual a chance dele não se queimar no sol de 40 graus? Zero. Nenhuma. Então, o Zubeldia, ao não colocar o Rian Francisco, com o time perdendo, o adversário com 1 a menos, e o time reserva, qual a chance dele não se lascar junto? É total. Então, é isso que me espanta muitas vezes num profissional de futebol. É não entender o óbvio. Eu sempre dou um exemplo meio bobo, mas ele serve para a mesma coisa. O Jô entra em Salvador com a chuteira verde, em TV aberta. Alguma chance de não dar problema para o Jô? Então tem coisas no futebol que me espantam às vezes. Porque o futebol tem lá um monte de cara para falar amém, para falar tá tudo bem, você é legal, eu te amo e tal. Mas não tem um cara, um desgramado para chegar no ouvido do cara e falar assim, ó, vai dar M, cara. Se você fizer isso... E esse cara faz falta no futebol, numa sala, numa mesa. É o cara que fala o que vai dar problema, porque o amém, ele tem um monte. Parabéns, ele tem um monte. Só que esse cara, que é o inimigo, que muitas vezes é visto, esse cara é importante no futebol. Não é possível, eu ainda brinquei lá, falei com o pessoal da coisa, falou assim, ó, se eu tivesse no elenco, eu ia ser mandado embora, se eu tivesse na comunicação do clube, porque eu ia abrir a porta do vestiário e ia falar assim, ó, isso daí que vocês vão fazer... vai dar problema. Ué, mas qual é a sua atribuição? Não, eu não quero saber. Pode me mandar embora. Eu estou avisando que isso vai dar problema. Então, essa do Zubeldia não é possível que alguém não falou para ele, Zuba, é o seguinte, põe que vai sobrar para você. Cara, essas coisas do futebol me espantam, eu juro por Deus. Não é curioso isso, Massa? Eu tava aqui... E é muito do que você fala, ele não é burro, ele é um cara bom. Isso que é o mais que chama atenção. Tô me penitenciando pelo susto que você tomou. Desculpa aí. Mas também é pra você ficar esperto aí, né? Certo? Então, pensando no treinador do São Paulo, qual é a conclusão que eu chego? É que muitas vezes as pessoas dentro de um clube social são refratárias ao que está no externo. Não é para você absorver tudo que está no externo, mas é importante você fazer Saber o jogo... ver o ambiente. Você tem que fazer também o jogo do externo para você ganhar o jogador, os outros e a si próprio. Então, óbvio que o jogo, se hoje é o titular, porque o São Paulo joga hoje quinta, não é isso? Jogou sábado. E vai jogar no domingo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Então, se espera o time titular hoje e domingo, era óbvio que no sábado ele tinha que colocar o Rian Francisco. Por quê? Você mesmo, antes do programa, disse algo inteligentíssimo, que é regra, no seu caso. Se ele coloca a base toda para jogar contra o Bragantino e perde o jogo, tudo bem. Ia ter um pessoal que ia falar assim, pô, né? Olha, esse Rian é normal. Zubardal, né? O cara fica aí inventando, não sei o que e tal, não é normal colocar. Mas era você atender um anseio para preservar o jogador para desafios maiores. E ele saber entender isso. O que me espanta é ter... Quem é que dentro do São Paulo conhece mais o São Paulo que o Muricy? Ninguém.
Mas o Muricy é um cara que tem muito pé atrás com base. Sempre Isso, teve. ele era track. Não, mas não é questão com base ou sem base, é entender isso aí. Esse contexto que a gente está colocando aqui. Ele entende esse contexto. O próprio Belmonte, o presidente já tem outra, né? O presidente já tem uma malemolência, é diferentão. Certo? Então, gente, é simples. Era alguém chamar o treinador na sexta-feira e falar, olha, você está percebendo esse ambiente? Você viu, entendeu isso? Não, eu sou fiel aos meus conceitos, eu faço aquilo que o livro está mandando. Falei, tá bom. Até só que você vai mais segurar sozinho lá na depois frente. da vitória. Entendeu? Você percebeu? Ganhou o jogo. 4 dos caras, o que tá... Ele sabe a coletiva Como é que bélica foi em cima dele, entendeu? Então custava alguém também auxiliá-lo nessa questão. Falar, ó, vem cá, filho, segura aí, bota o cara pra jogar desde o início, né? O Eric a gente sabe o que vai dar, entendeu? Faz uma dupla de ataque, joga com 3 zagueiros, sei lá. Faz uma mudança, põe todo mundo pra jogar, você tá certo, é isso que tem que fazer. Mas seja sensível ao que a comunidade está te pedindo, né? Então, ao contrário do Corinthians, onde a comunidade joga junto, entra em campo, os outros clubes têm uma certa soberba de que torcedor não entende nada, ninguém quer saber de nada e a gente não precisa cuidar do externo, que é muito hoje o que o Palmeiras está vivendo, sem nenhuma dúvida, e o São Paulo, pelos relatos dos colegas também. Vamos colocar em campo aí o provável São Paulo que enfrenta a Inter de Limeira hoje em Brasília. Arnaldo me disse isso aí. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Lucas, Oscar, Ferreirinha e Caleri. Lembrando, o Luciano está suspenso. Mas a outra questão aí é o Sabino, não é o Alan Franco? É que o Alan Franco jogou o tempo todo no sábado contra o Bragantino, né? Então, ele vem de uma lesão, né? Então, talvez seja arriscar. O titular é o Alan Franco, mas calhou pela lesão dele entrar no revezamento do time reserva. Então, talvez seja um risco colocar o Alan Franco com 48 horas. Se ele colocar o Rian no lugar do Ferreirinha, ele dá uma quebradinha no que aconteceu no final do Não, mas aí que tá. Não, é quinta-feira. Um grito da torcida tá atendido, vai por linhas tortas. A torcida parte da torcida, né? Não, tem que tirar o Luciano, Com o Luciano não funciona. Não vai jogar o Luciano porque está suspenso, né? Na verdade, vamos lá. Essa questão, ela precede o título da Copinha, o Rian Francisco. Com o Oscar, qual a melhor formação? Certo? Se com o Quadrado ou se com o cara pela esquerda, com o Ferreirinha, como foi o ano passado, deixando o Oscar no centro do campo com mais mobilidade. Foi o segundo tempo contra o Mirassol. Funcionou muito bem, mas o São Paulo estava ganhando por 2-1. Então o Ferreirinha, a única aparição boa dele esse ano foi segundo tempo contra o Mirassol, no lugar do Luciano. Então deve ser esse time. Acho que esse time precisa ser também experimentado mais vezes, né? Então, para começar, ok. Aí vamos ver depois as trocas e tal. E para quinta-feira, como o Massini falou. O São Paulo viajou com os laterais. Foi todo mundo para Brasília. Até o Muricy foi para Brasília. Não costuma viajar. O São Paulo vai ficar 5 dias em Brasília. Foram o Cedric, o Wendel, né? Tá todo mundo lá. E para mim a maior dúvida é de fato o time de quinta, não exatamente o time de hoje. Acho que o Ferreirinha vai começar. Quinta é lá também. Quinta é lá também. Exatamente. Quinta é lá contra o Velo Clube. Então, Maninha é molinho, hein, também. Os dois jogos. Seria molinho, como disse o Zubel Dias, foram os dois no estádio do São Paulo, onde o São Paulo normalmente ganha. Mas agora Mané não, Garrincha, né? Com a torcida na corneta não é bom você pegar uma torcida. Ficou uma coisa como com o Palmeiras. Pô, o Abel ficou feliz que as crianças estavam lá, ninguém estava pedindo. Normalmente é assim. Normalmente é assim. O São Paulo no Morumbi. São Paulo no Morumbi. Eu sei disso que é o São Paulo no Morumbi. O Mirassol foi 4 São Paulo. Mas você ter uma torcida menos bélica não é bom? Mas a torcida do São Paulo não é questão de bélica, é o zum, né? Então, lá tem menos, concorda? É sempre claro, assim. mas lá. Ou tinha zum tirando organizada lá em Mas você viu como é que é Brasília? O tamanho do campo? Eu sei. Tem uns carinha lá. Tudo bem. Não é bom pro São Paulo. Você Viajar. põe 20 mil pessoas no Estádio Nacional, parece que não tem ninguém. Parece Eu tem sei uma, disso. tem 10 pessoas. A minha questão é outra. Nesse momento, já pensou se o cara vai jogar no Morumbi e com 5 minutos toma um gol?
e a torcida começa a encher o saco de fora as Pode rebeldias, ser. não sei o quê. Sim, Isso tem esse- provavelmente em Brasília não acontecerá. Existe Não, esse risco, acontecerá. sim. É uma outra circunstância. Mas o São Paulo vai fazer os seus 2 jogos como mandante na semana, esse jogo atrasado, em Brasília. O ano passado, todo mundo lembrou, o ano passado contra a Inter foi em Brasília, foi o jogo do Rames. Né? O jogo do Rames. Foi 3-1, não foi? 3-1. E o Ferreira? O resgate do Rames. E o jogo do Ferreirinha virou titular aquele jogo, coincidentemente. Só que aí foi a Inter vendeu o Mano como o Água Santa vendeu o Mano. Não era mando do São Paulo. Agora os 2 mandos são do São Paulo. Muito bem. E, Campeonato Carioca, vamos colocar a classificação. Você queria falar? Nossa, que vai ter show no Meus amigos, a grande dúvida da partida de hoje é Rian Francisco ou Ferreirinha, quem começa de titular? E se o Zubeldia for um cara justo, o Rian Francisco deve começar de titular. Por quê? Primeiro, o Ferreirinha jogou a partida toda, né, praticamente, contra o Red Bull Bragantino. Então, teoricamente, ele está cansado. E o Rian Francisco seria o jogador para fazer a função do Luciano. Já que o Zubeldia diz, não, essa formação aqui, eu quero testar ela, é fazer o simples. Pegar o Rian Francisco e colocar de segundo atacante no lugar do Luciano e ver o que o menino é capaz de fazer. Num jogo contra um adversário fraco como o de hoje, é um jogo para o Rian Francisco. É um jogo pro Rian Francisco jogar. Por quê? O Rian Francisco, pra mim, não vai ser um centroavante no time principal. Ele não tem porte físico pra isso, ele não é tão alto, ele não é tão forte. Lógico, conforme os anos for passando, ele pode ir ganhando massa muscular e se tornar um centroavantão. Porém, pra mim, eu acho que ele vai render mais como esse segundo atacante. E sim, pode sim fazer a função do Luciano lá ao lado do Caleri. Deixa o Caleri tomando trombada, tomando cotovelada, tomando pancada e ele fica flutuando livre, leve e solto, podendo cair para qualquer um dos lados para fazer jogada, porque ele tem qualidade técnica para isso. O menino é um menino rápido, um menino inteligente, um menino técnico. Além de ter o faro de gol. Bobeou, a bola sobra pra ele, ele guarda mesmo. É um cara que não fica nervoso na frente do gol. Então, tem tudo. Se o Zubeldia for um cara justo, tem tudo pro Rian Francisco ser titular. Ah, não deu certo. Tá jogando mal. Tira o menino e coloca o Ferreirinha. O Ferreirinha, ele não vem jogando bem e o Ferreirinha tá cansado da última partida. O mais justo, o time titular seria Luciano, Caleri, Oscar e Lucas. O Luciano não pode jogar? Coloca o Rian Francisco pra jogar, cara. Coloca o Rian Francisco pra jogar. No lugar do Luciano. É simples, não precisa inventar. Você também vai ter o Cedric e o Wendel. Tudo bem, o Enzo tá fazendo uma boa partida, mas o Igor Vinícius vem fazendo boas partidas, mas o Igor Vinícius não. Você pode muito bem... O Cedric Soares tem 3 meses de contrato. 3 meses de contrato. Se você não colocar o Cedric pra jogar em partidas como essa, você vai colocar ele pra jogar contra quem? Contra o Palmeiras no Allianz Parque? Nas fases finais do Paulista? Não vai. O Cedric tem que jogar contra o Inter de Limeira, contra o Velo Clube. Essas partidas que o Cedric tem que jogar, porque ele já vem treinando com o time principal do São Paulo. Ele vinha treinando também por fora. É um cara que chega e joga. Pô, você prefere improvisar o Ferrarese, que pra mim é um bom zagueiro. O Ferrarese pra mim é um bom zagueiro, um zagueiro técnico, um zagueiro muito decente. Melhor que esse tal de Juan Tressolde aí, que eu não vejo futebol nesse Juan Tressolde. O Ferrarese pra mim é um excelente zagueiro. Você prefere improvisar o Ferrarese de lateral direito ao invés de colocar o Cedric? Eu não tô falando aqui que o Cedric é o suprassumo da lateral esquerda. É o novo Cafu. Mas eu me recuso a acreditar que o Cedric Soares seja pior que o Igor Vinícius. Cara, o Igor Vinícius entrou contra o Red Bull Bragantino e ele conseguiu ser pior que o Ferrarese, que é um lateral improvisado. Não faz sentido um jogador da posição conseguir ser pior que um jogador improvisado. A gente tem que ver. Todo mundo falava. Lembra quando o Enzo Dias chegou? O Enzo não é tudo isso. A torcida do River tá dando graças a Deus que o Enzo Dias veio pro São Paulo. Olha o futebol do Enzo Dias.
Ele é um lateral perfeito? É um lateral tecnicamente brilhante? Não, mas ele é um lateral extremamente decente. Ataca de maneira correta, defende muito bem, muito físico, corre pra caramba, tem garra. O Patrick não consegue jogar a bola na área. O Wellington não conseguia jogar a bola na área. O Wellington, ele chegava, driblava um, driblava dois, ia no fundo e chutava e cruzava no zagueiro, cruzava pra fora. O Enzo, as poucas vezes que ele chega, e ele é um lateral que às vezes chega, ele joga a bola dentro da área, pelo menos pro Caleri brigar, pra bola bater e voltar. É um lateral muito decente, e nós temos que ver o que o Cedric Soares é capaz. Não acho que o Cedric seja um lateral estilo Enzo, que vá no fundo toda hora, mas tem tudo pra ser um lateral mais técnico, que ajude do lado direito o Lucas na criação, que na hora que for ter uma saída apertada, ele não rife a bola de qualquer jeito, ele pise na bola, levanta a cabeça e coloque a bola no peito do Caleri. Que consiga botar a bola por elevação, invertendo o jogo para um volante, para o Oscar do outro lado, ou mesmo cavando uma falta. O Igor Vinícius, quando o São Paulo é pressionado, o Igor Vinícius chuta a bola num desespero para se livrar da bola, porque tecnicamente é fraco. Porque tecnicamente é fraco. O Zubeldia, ele tem que ser correto. Tem muita gente criticando o Zubeldia. Eu tenho as minhas críticas ao Zubeldia desde o ano passado, ele colocando o Luciano de meia. Esse ano, só dele estar colocando o Luciano na posição dele de segundo atacante, pra mim já tá ótimo. Já tá ótimo, mas ele tá com convicções muito erradas. Errou contra o Santos, errou contra o Red Bull Bragantino, e eu espero que ele não erre hoje contra o Inter de Limeira, porque o Campeonato Paulista é sim um campeonato que derruba o treinador. E o Zubeldia, pra mim, não pode ser um técnico que morra abraçados com suas convicções. Não pode. O time do São Paulo nessa temporada é um time superior ao time da temporada passada. Tecnicamente, é um time melhor. Pode ser um time que talvez corra menos, os caras se desgastem menos, os caras não seja aquele time tão intenso fisicamente que morda o adversário o tempo todo, mas é um time que com a bola no pé joga mais futebol, ou pelo menos tem peças para isso. Você tem dois laterais decentes que chegaram, você tem a volta do Alisson e Pablo Maia, você tem a chegada do Oscar, você tem o Luciano jogando na posição que ele joga mais, que é de segundo atacante, porque o Luciano como meia é ridículo, mas como segundo atacante ele é um cara diferenciado. Você tem o Rian Francisco, que é um menino que tá pedindo passagem. Tudo depende de Luiz Zubeldia. Tudo depende de Luiz Zubeldia. Deixe aí a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.